Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão do Locutor do Onça Brasil, Denis Piatto. Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus queridos, a mais uma transmissão por aqui. Estamos aqui para conversar um pouquinho, para bater um pouco de papo, né? Arrumamos um jeito de estarmos aqui também, né? Para encher o saco várias vezes, né? Você que tá por aqui, vamos que vamos participar conosco, né? Não é fácil estar aqui, todo mundo sabe que é complicado para todo mundo, né? Então a gente tá se doando um pouco do nosso tempo também pro nosso país, pro nosso Brasil, para que nós possamos, de fato, fazer algo de concreto para ele, né? Eu gostaria de também dar boas-vindas àqueles que vêm chegando, o pessoal que vem chegando, os onçarianos, as onçarianas, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, né? Ao perfil do Denis Piatto do Onça Brasil. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também aos onçarianos, ao meu time do Pentágono do Onça Brasil. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão. O Pentágono, né, que é o corpo admin do Onça Brasil, que é capitaneado por aquele que vos fala. Também pelo nosso querido amigo Lacombe, a Edi, a Zen, a professora Diva e o nosso franco carioca Jerome. Também gostaria de mandar um beijo hétero para o meu amigo Wagner, também para a minha amiga Adri e também para a minha grande amiga Siri, para cada um do Onça Brasil, para vocês que também vêm de Gotham, do Gotham Brasil, o canal do querido Dr. Yuri Oliveira, meu grande irmão. Um beijo hétero para você também, um beijo para os meus gotanianos, meus amigos gotanianos, também para os narnianos do Pastor, as abelhinhas ovelhinhas e também para os marcianos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Denis Piatto na área, para encher o saco da esquerda, dia sim, dia não. Já estão me enchendo o saco, já estão me incomodando, né? O perfil do Denis Piatto é pequeno, tem 1.280 e poucas pessoas, mas com a força-tarefa que nós fizemos semana passada perante ao veto, né, do veto 46, né, para manutenção do direito à liberdade de expressão, que o nosso querido Bolsonaro vetou, né? E nós conseguimos, inclusive, quando eu tava de cabelo solto, vou passar um vídeo logo depois pra vocês, um piolho. Um piolho veio lá do lado da canhota e falou, esse Jesus da direita tá causando, direita lixo, tá bagunçando tudo. Ele disse que eu tô bagunçando tudo. Nós, onçarianos, ele disse que eu tava ali representando os onçarianos, os patriotas, ou seja, ele disse que nós estamos bagunçando tudo. Esses piolhos aí, viu? Baratinhas, como diz o doutor Yuri, eles se superam, né? Eles se superam. Bando de... pelo amor de Deus, viu? Eles não têm o que falar, eles não têm o que propor, então eles ficam causando aí na nossa, né? Eu vou ficar um pouco aqui com vocês para que nós possamos discutir um pouquinho, né? A gente tem que começar a fazer o motor andar, nós temos que começar a fazer a coisa andar de fato, A nossa integração aqui na internet, o nosso engajamento aqui na internet, ele tem que ser maximizado. Sim, de fato, o nosso engajamento na internet deve ser, sim, maximizado, né? Para que nós podemos não apenas mostrar a nossa força, mas pô-la, né, em ação, para colocar a nossa força de fato em ação, né? E é importante que nós estejamos alinhados e estejamos engajados para que nós possamos fazer isso, né, dar tração cada vez mais, para que nós possamos dar tração a isso, né? Por que as coisas chegaram nesse momento crítico, né, nessa grande tensão? Você já chegou a fazer essa pergunta para você? É importante que você saiba pelo que você está lutando. E uma coisa que o presidente sempre disse, eu digo nos spaces quando eu abro, nas salas que eu frequento também, nós temos 3 pilares, né? 3 pilares fundamentais aqui. Eu vou lubrificar aqui as minhas pregas vocais. Nós temos 3 pilares fundamentais, cujos quais foi repetido pelo nosso presidente Bolsonaro durante praticamente todo o seu mandato, todos os dias quase, né? Um deles aqui é Deus, Pátria, Família e Liberdade, né? São os nossos princípios aqui. São os nossos princípios e valores e são inegociáveis. São inegociáveis. Não há preço. Né? Outro princípio, outro pilar que ele sempre disse para nós, inclusive ele rememorava a escritura sagrada, né? Que é, por falta de conhecimento o meu povo pereceu. Por que ele diz isso? Que conhecimento que está me faltando para que eu não pereça, né? Nós de fato estamos perecendo, o que está acontecendo conosco, né? Nós de fato estamos perecendo? O que está acontecendo? Por que ele diz, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu? Porque foi por falta de conhecimento que nós permitimos que a esquerda ela tomasse forma, né? Durante esses 35 anos, 40 anos, né? Nós permitimos com que ela tomasse forma. Foi por conta da nossa, de uma inação nossa, né? Que aconteceu, né? Com que a direita, a esquerda, na verdade, né? E nós permitimos que a esquerda ela voltasse com tudo, né? Porque eles tiveram resiliência, eles tiveram conhecimento, eles estudaram muito para chegar ao nível que eles estão. E uma outra coisa, um outro pilar que o presidente ele diz muito, né? Ele fala muito nos seus discursos desde quando ele tomou posse, né? Na sua campanha também, né? E também nessa última pré-campanha, na campanha que ele fez também em 2022, que é conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tem duas. De novo ele traz conhecimento ali, né? De novo ele traz a questão do conhecimento.
Ele traz a verdade e ele traz a liberdade, né? Então, ou seja, conheça a verdade. Qual verdade? Aquela que não é veiculada na mídia, gente. Na mídia podre. Aquilo que foi tirado do seu conhecimento, né? Do direito de você ter acesso a essa informação. Por isso que hoje, com o smartphone em mãos, nós conseguimos desbravar o mundo. Nós conseguimos escolher onde nós vamos, de fato, colher essa informação. Abastecer de conhecimento. Esse é o grande choque da grande mídia podre. Por isso que eles estão desesperados. Eles perderam o monopólio da informação e do conhecimento. Eles perderam o que eles faziam, né, por si só, que era manipular-nos, né? Porque tudo já vinha pronto, lembra? Todo mundo tinha a rotina de chegar tal horário para não perder o programa tal, para não perder a novela, né? Para não perder o jogo de futebol. Todo mundo tinha um ritmo, né? Uns mais, outros menos. Para não perder o filme, que só ia passar naquele canal. Muitos não tinham acesso a canais por assinatura. Mesmo assim, os filmes não aconteciam no horário que você queria. Hoje as coisas mudaram, né? Hoje as coisas mudaram. Antigamente, notícias com maior qualidade, elas vinham nas TVs por assinatura, né? Ali você tinha um pouco mais de detalhe das notícias, do que não era veiculado na TV aberta, né? Só que hoje, nós temos a oportunidade, com isso que nós temos em mãos, de nós mesmos irmos atrás das verdades, de questionar, levantar questionamento, que já não é mais feito por esta grande mídia, né? Questionamentos básicos, que não são feitos por essa grande mídia, que nós vamos explorar aqui durante essa transmissão. Eu peço para você para compartilhar essa transmissão, é muito importante, né? É muito importante. O que eu estou dizendo aqui para vocês é de suma importância para que nós possamos absorver tudo isso, né? Porque o tempo urge, de fato, o tempo urge, né? Já passaram um ano e meio, né, desse desastre que aí está. E por que eu estou falando isso, né? Hoje nós temos em mãos, vocês até estão cansados de ouvir isso, mas vale a pena nós reforçarmos, porque sempre acaba alguma coisa passando e a gente tenta reforçar aqui para vocês. Hoje nós podemos escolher o que nós vamos consumir, onde nós vamos consumir, quando nós vamos consumir e como nós vamos consumir. Hoje, nós mesmos filtramos aquilo que nós vamos consumir, aquilo que nos agrada. Antes, quem fazia isso eram as mídias que têm concessão, né, da pública, né, como a rede de esgoto. E isso é o que mais dói nos caras. Isso é o que mais pega nesses caras. Eles não têm mais o monopólio pela informação, pela forma que eles lidam com a informação, de nos manipular, né? Apesar que em 2021, né, em 2020 para 2021, quando houve, né, aquele caso sanitário, né, aquele caso que todo mundo ficou recluso, eles ainda utilizaram a questão de trabalhar a informação e fazer com que a sociedade obedecesse pela imposição do medo. Né? Por que eles fizeram isso? Porque nós fomos moldados, sobretudo as gerações de metade de X para frente, mais a geração Y em diante, né? Eu faço parte da geração Y, aqueles que nasceram de 80 e poucos para frente, né? Nós fomos moldados a sentir o medo. E não o temor, por exemplo, o temor de Deus, que é totalmente diferente. Não. É o temor do medo, porque eles têm várias camadas através de técnicas de convencimento, de técnicas de linguísticas, né? E de técnicas psicológicas, psíquicas, né, psiquiátricas, eles conseguiram, ao longo desses 35 anos, moldar, né, nós. Como, Denis Piatto? Dá um exemplo. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Se o neném não dormir, bicho papão sai de cima do telhado. Deixa o neném dormir sossegado. Pô, tem um bicho papão lá no telhado, lá. Tem um monstro lá no telhado. Meu Deus do céu. Né? São coisas que eu privo, pelo menos, os meus filhos de falar, nunca tenho isso pra eles. Não. Eles têm que ter respeito pelo pai, temor por Deus, né? Respeito pela mãe, pelos parentes, pelos avós, né? E é importante que nós tenhamos isso. Nós fomos moldados para sermos um padrão. Nós fomos moldados com um padrão. Eles utilizaram esse padrão aí. Depois esse padrão de acessar, né, as camadas do nosso consciente, com tudo isso que foi moldado, né? Inclusive essa linha Paulo Freireana de fazer com que você passe de ano sem receber o conhecimento, sem receber as ferramentas para combater o medo, para combater o problema. Não, você precisa lidar com esse problema. O problema está ali. Ah, mas você passa de ano sem resolver aquele problema. Mas existiam outros métodos para resolver esse problema. Por que não lhes foram apresentados? Por que os professores eles não lhes apresentam alternativas para que você possa sair daquele problema? Não, ele não faz com que você exercite alternativas para que você passe por aquele problema, né? Sobretudo, eles utilizaram a doutrinação nas escolas, o tempo que estariam passando para ensinar, para passar conhecimento, para poder passar a técnica da sua matéria. Muitos, né, não vou generalizar, mas há uma parte usavam para a doutrinação, né?
Ao invés de passarem aquilo que realmente é necessário, que para você resolver um problema, um problema matemático, você precisa saber de interpretação de texto, saber interpretar texto, né? Para você poder resolver um problema matemático. E eles foram tirados isso. Né? Por isso que o presidente trouxe muito isso, e o doutor Enéas falava, tá, você pode fazer um paliativo lá na ponta para remediar, né, a defasagem da educação. Porque ele disse que com isso que está aí, o nosso país ia entrar num declínio cultural e num declínio intelectual. Né? E ele disse para nós. O doutor Enéas foi muito rotulado por isso. Por isso que o presidente fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você consegue desamarrar dessas garras do sistema que ele coloca, a imposição pelo medo, você começa a ver a verdade, você começa a tentar conhecer o que de fato está acontecendo, o enredo do que está acontecendo. E se realmente faz sentido, você começa a questionar a lógica, né? Mas faz sentido isso? É o que nós vamos fazer também, é um exercício aqui, nós vamos fazer isso. Mas faz sentido isso? Né? E isso foi... eles utilizaram um padrão, né? Eles tiveram uma metodologia, eles tiveram um método. Para quê? Para que tivesse um padrão, para quando eles pudessem agir e eles não tivessem um pleno controle, para que eles pudessem retomar o controle. Só que eles estão perdendo isso. À medida que nós estamos em salas de spaces, em YouTube, estudando, né, fazendo lives, em grupos de Telegram, WhatsApp, né, nós estamos ali dialogando, nós estamos estudando. E isso é temoroso para eles. Quando você aprende a se desgarrar de tudo aquilo que o sistema traz para nós. Né? Porque eles querem que nós sejamos escravos. E nós vamos falar, né? Há muita coisa em jogo do que apenas as nossas liberdades individuais, o Estado de Direito, né? Também a liberdade de expressão. Há algo além disso, que está englobado nisso. Né? Porque a liberdade de expressão ela é a principal instrumento nosso para que nós possamos defender os outros direitos, para que nós possamos colocar de fato o nosso local na sociedade. Né? E tudo isso que eu estou dizendo agora, né? A liberdade de expressão, né? O que eu estou trazendo aqui para vocês, o Estado Democrático de Direito, as leis naturais, né? Os direitos humanos. Né? É importante que nós conheçamos tudo isso, né? Os direitos humanos. E o que eu vou dizer aqui para vocês é importante porque nós temos que saber o que nós estamos brigando e o que nós estamos, pelo que nós estamos lutando. Né? Quando você sabe disso, que é uma coisa que vai além, nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar disso, que é uma coisa que vai além. Você já ouviu muito o presidente falar sobre, né? Você já ouviu muito o presidente falar sobre isso? E em várias falas o presidente, quase todas, ele dizia isso, né? Ele falava uma palavra que ele falava que é a soberania. De fato, uma palavrinha, né? Soberania. Mas ela tem um poder gigantesco. Vamos falar um pouquinho de soberania. É importante que nós falamos sobre esse assunto aqui, né? Para quem está lá no grupo Onça Brasil, já ouviu falar bastante, né? A gente fala bastante de soberania. E é importante que nós saibamos um pouquinho de soberania, né? Vamos falar um pouquinho desse tema aqui, né? A soberania, que é fundamental para a compreensão das nossas liberdades, dos nossos direitos, né? É a soberania, ela é fundamental para isso. A soberania ela pode ser dividida em 3 categorias principais. A soberania individual, a soberania nacional, né, que diz a nação. Depois a gente vai dizer como que a nação é constituída, a nossa. E a soberania de Deus, a divina. Né? Deus é soberano e nos fez soberano. Nós vamos desenvolver esse assunto aqui com vocês. A soberania individual, ela refere-se ao direito inerente de cada pessoa de governar a si mesma. Né? Você tem o direito de decidir as suas escolhas. E não alguém por você, a não ser que seja seu pai. Ele é soberano por você até que você tenha idade de poder cuidar da sua vida, da sua soberania. Né? Da sua soberania. Não o Estado de decidir por você. Ele tem que tirar as escolhas, você tem que decidir. Né? Assim como Deus dá. Ele nos dá a escolha do livre-arbítrio. Né? Nós temos também a soberania nacional, que ela diz respeito à autoridade suprema de um Estado sobre o seu território e população. Nós iremos abordar um pouquinho mais sobre isso também. Nós temos também a soberania divina, né? Que é a soberania de Deus. É o Deus supremo, o Deus soberano, aquele que criou o universo, aquele que nos criou, que nos fez imagem e semelhança. Ele nos deu o livre-arbítrio até para pecar. Né? Até para pecar, para quem é pecador. Nós todos somos pecadores, né? Todos somos sujeitos a pecado, né? A fazer algo errado. Né? Mas ele também nos dá o direito do arrependimento, né? Isso é importante, né? Aí é a consciência que nós temos. A consciência da soberania de Deus quando a gente tem essa relação íntima com Deus. Será que nós temos essa mesma consciência com o Estado? Ele nos dá essa mesma consciência? Ele nos permite essa mesma consciência? Da mesma forma? A soberania, né? Nós temos, além da soberania
nacional, nós temos a soberania divina, né? E a individual que nós, né? Por sua vez, a divina ela relaciona-se com a crença, como eu disse, que a autoridade, né, a última reside em uma entidade divina, seja da crença que for, do que você acredita, né? Para que nós possamos entender e com profundidade desse conceito, é primordial que nós conheçamos os pensadores e filósofos, né, e teóricos também, como Jean Bodin, né, também Thomas Hobbes, né, John Locke, né, e que contribuíram também significativamente para o desenvolvimento das teorias sobre a soberania, além de outros também, né, tanto de um lado quanto do outro. É importante que nós estudamos um pouquinho de tudo. A soberania, ela tem sido um tema central na política e na teoria jurídica ao longo dos séculos, né? Desde a Idade Média até os tempos modernos. O conceito ele evoluiu moldando-se às necessidades e aos desafios de cada época, né? Ou seja, a coisa mudou de patamar, né? A coisa ela cresceu, ela evoluiu, ela se adaptou, né? É importante que nós tenhamos alguns parâmetros para que nós possamos de fato entender o que é a soberania, né? Um ponto que é muito importante dessa discussão e também que nós possamos desenvolver é a relação entre os contratos jurídicos e a soberania. Como, por exemplo, as certidões de nascimento, né? São documentos que, à primeira vista, parecem apenas que registram o nascimento de um indivíduo. Entretanto, sob uma análise mais profunda, estas certidões elas podem ser vistas como títulos que conferem a soberania ao Estado, né? Coloquei na possibilidade aqui, né? Por quê? Pois é através delas que o Estado exerce o controle e a administração sobre o cidadão. Quando você faz a certidão de nascimento, quando o seu pai confere, ou quando você confere ao cartório, né? Você está passando ali o seu filho, né? A soberania do seu filho, né? Para o Estado. O Estado já vai ter controle dali, né? Depois vem o registro geral, o RG, né? CPF. O Estado passa a ter conhecimento de você e você passa a ter o Estado passa a ter domínio sobre você e você perde o total controle da sua soberania. Por exemplo, picadinha. Não tem que cumprir lá? Se você não quisesse tomar essa picadinha, para poder... tem muitas escolas que exigem que todos tomem as picadinhas aí que tem que tomar, né? Se você, por exemplo, você tem algum problema e você decide não tomar, por que você não pode não optar por não tomar? Né? Sendo que quem tomou, tá tudo ok. Você não tem essa possibilidade aí. Ou seja, o Estado tirou a sua soberania. Aqui está na questão da hipótese e da conjectura, né? Mas reflitam sobre isso. Para quem nasceu na década de 60 para trás, né? Quem é sexagenário para ter 70 anos, vai observar que na sua certidão de nascimento estava Estados Unidos do Brasil. Nós vamos depois falar sobre corporações também, né? Mas está em letras maiúsculas. Todo documento que você for ver do nosso Brasil está em letra maiúscula. Documentos federais, por conta da soberania. Por que seu nome não está em letra maiúscula na certidão de nascimento e também no seu registro geral? Por que somente apenas a primeira letra está em maiúsculo? Né? Depois eu vou entrar num outro assunto aqui para a gente poder desenvolver, né? E é uma pesquisa que nós fizemos aqui. Certidões de nascimento, né? Elas são documentos que, como eu disse, não só apenas registram, né? Mas conferem ao Estado o poder e o controle sobre o cidadão. Há relatos, indícios de que em certidões de nascimento, eu estou falando aqui já fora do nosso âmbito, do nosso espectro nacional, são um problema histórico contemporâneo, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Existem denúncias de fraudes que podem deslegitimar, né, a soberania individual e comprometer a integridade da soberania nacional. Existem dados que comprovam isso, né? E tem consequências graves aí, desde a sua usurpação da identidade até a manipulação de direitos civis. Existem pessoas que usam da falsidade ideológica, né? A falsidade ideológica é uma usurpação aí da soberania de alguém. Quando você passa-se por uma outra pessoa, você está atacando a soberania daquela pessoa. E isso é muito grave, né? Para que nós possamos, né, aprofundar no nosso entendimento, analisando um artigo chamado, né, vou trazer uma análise, está em espanhol, Fraude del Certificado de Nascimento, né? De nascimento. Ele diz, né, em outras fontes, e esse artigo ele revela evidências concretas sobre fraudes tanto históricas quanto anuais, oferecendo uma interpretação aí, né, dessas práticas. Nós vamos aqui, né, discutir algumas coisas sobre a soberania, né, e a gente vai falar aqui a perspectiva sobre a soberania natural, né, e a soberania divina. É importante que saibamos isso, né? E quando você sabe disso, quando você for reivindicar alguma coisa, você já vai com maior propriedade, né? Portanto, compartilhem aqui essa live e vamos falar um pouquinho aqui.
A soberania natural e divina é um conceito que liga a soberania individual à crença em direitos inatos concedidos por uma entidade superior. Esta perspectiva ela nos leva a refletir sobre a importância de reconhecer e proteger nossa soberania contra intervenções indevidas do Estado ou de terceiros. Temos vários exemplos aí, né, de intervenção à soberania individual, né, sobretudo as garantias fundamentais, né, internacionais e as garantias naturais, a soberania natural divina. Nós estamos percebendo aqui, né, no nosso contexto, né, existem alguns exemplos aí que todos estão acompanhando, né, todos estão acompanhando. Quando te privam dos direitos fundamentais, que inclusive em outros, né, na mesma situação, gozam desse direito, e você não pode por conta de decisões autoritárias de certas entidades, de certas autoridades, que por sua vontade acabam privando e acabam cessando a soberania daquela pessoa. Sobretudo a dignidade. Né? Nós sabemos vários exemplos aí. 200, né? 200 pessoas, de novo, né, foram privadas aí do seu direito à liberdade. Né? Também, uma coisa muito importante, que nós podemos estar aqui, colocar nessa conjectura, nessa hipótese, nesse estudo, é a questão do Rio Grande do Sul. Né? É muito importante, né? Mas antes de nós entrarmos aqui, nós devemos entender que a soberania ela é um direito inalienável, né? Que deve ser protegido e respeitado, né? Por todos. Por todos. E há ameaças significativas a essa soberania é a nossa responsabilidade vigiar, né? Ser vigilantes e informados. Né? E eu gostaria de deixar uma frase aqui para vocês antes de a gente entrar no vídeo, que a verdadeira liberdade vem da compreensão e reivindicação da nossa soberania inata, que nenhum papel pode tirar de nós. Nenhum papel tira a nossa soberania. E é por ela que nós temos que lutar. É pela nossa soberania. Falando do Estado, né? Falando do Estado, do nosso Estado. O nosso Estado, ele não começa pelas instituições. Na nossa Constituição, o nosso Estado, ele começa pelo povo. Né? O povo é a instituição principal. Né? Todo o poder ele emana do povo. Ela começa assim, um parágrafo único. Todo o poder ele emana do povo. Depois ele vem descrevendo e constituindo as outras instituições, que é o poder legislativo, o poder executivo, e vamos chamar instituição judiciária, porque eu não reconheço, eu tenho dúvida se é poder, porque poder é quando você delega. Nós delegamos, quando no sufrágio universal, nas eleições, poderes para que terceiros nos representem, como deputados, senadores e até o presidente da República. Nós elegemos membros do judiciário? Não. Nós não demos a eles, né, a responsabilidade, né, eles não foram eleitos perante o escrutínio público. Não. Mesmo nós olhando nesse viés ali, a mesma Constituição tratando, né, ali como poder, mas todo poder ele emana do povo, prestem bem atenção nisso, todo poder ele emana do povo. A Constituição ela é muito clara nesse aspecto. Né? E ali começa a nossa soberania nacional. Né? A nossa soberania nacional. Então é importante que nós saibamos a nossa soberania, né, nacional, onde ela começa. Né? Ela começa com o povo. O povo ele está acima do Estado. Né? Ele está acima do Estado. Todo poder começa pelo povo, né? Vem do povo. Né? Então é por isso que é importante que nós saibamos. O Estado tem que nos servir e não nós servimos ao Estado. E isso é muito importante. Que nós saibamos, né, na soberania nacional, e o Estado ele é o responsável por garantir a nossa soberania. Ele é o responsável por garantir a nossa soberania. E garantir a soberania da nossa terra. Né? Ele é o responsável por isso. E quando ele começa a não garantir alguns preceitos constitucionais, né, ele pode também acabar usurpando esse direito, violando esse direito. Né? Lá na Constituição, né, o artigo 1º da Constituição, ela começa assim, ó. A República Federativa, ela começa falando aqui o preâmbulo dela, né? Ele já começa o título aqui, dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né, que é vinda da Lei 13.874 de 2019, e o pluralismo político. Né? Aí ela vem assim, ó. Viram que eu citei, né? Vocês gravaram que eu citei. Aí ela começa.
em parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Todo poder emana do povo, que o exerce por representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tem vários instrumentos que nós possamos exercer o nosso poder. Um deles é o sufrágio do voto. Outro deles é o artigo 5º da Constituição, que nos dá a liberdade de expressão, a liberdade de reivindicar. Então, quando o Constituinte, na minha visão, ele previu isso, né, já dá o poder, o nosso poder, pelos termos da Constituição, de nós sim irmos às ruas, nós sim nos manifestarmos nas redes sociais, porque nenhuma lei está acima da Constituição Federal. Ninguém está acima da Constituição Federal. Por pior ou melhor que ela seja. Aí vai da opinião de cada um. Ninguém está acima. Ninguém está acima dela. Aí depois vem o artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eles estão independentes e harmônicos? Quando você vê um presidente da República dizendo que é necessário ter uma governança global, porque não dá para contar com o parlamento brasileiro, com as decisões que não estão sendo favoráveis ao governo, né? E quando o governo ele sempre judicializa as coisas, são independentes? É a pergunta que eu faço. Tem declaração na internet do presidente dizendo isso, não está vindo da minha boca não. Né? Eles estão em harmonia? Quando está tendo uma votação no Congresso, aí nós observamos que existem jornalistas dizendo, olha, já tem ministro lá da Corte da Marola, da outra dimensão, que diz que se passar lá, não passa na Corte da Marola. Né? Dizem que aqui no Brasil o jornalismo é a quarta força, né? Aí eu pergunto pra você, tá harmônico o negócio? A nossa soberania, ela tá assegurada? Que são questões, ela está assegurada a nossa soberania? Quando nós observamos que jornalista fala, olha, estou conversando com duas pessoas, dois ministros do Supremo Tribunal sobre determinado assunto, eles disseram sobre o negócio da embaixada daqui e dali. Pô, mas como que o cara está antecipando o voto de algo que está lá para ser julgado? Como é que ministro do Supremo vai dar sua opinião sobre fato que estará passando pelo seu escrutínio, pelo seu júdice, né? Não é estranho? Quando um membro, né, o cabeça de vácuo lá da Corte da Marola, ele decide por si só, ele recebe alguém agride, ele não tinha falado, olha, você não quer receber crítica, não quer ser, né? Não vem pro play, meu, não vem pra vida pública, né? Fica na sua. Agora, se ele sair na rua, você não pode criticar. Você não pode falar, magnânimo, beijo pra você, né? E estendeu o tapete vermelho. Aí ele manda prender dois caras, porque ele foi vítima, né? Aí tá privando, já entrou na soberania dos dois caras, porque ele não... e também dos direitos do Estado de Direito, a presunção de inocência, porque ele deveria fazer uma denúncia nas instâncias inferiores, e isso que eu não sou jurista, ele deveria fazê-lo. Aí quando ele percebe a caca que fez porque ele age com o fígado, ele saiu dessa, ele declarou-se inapto para poder estar julgando, só que manteve os caras presos. Ou seja, não estão harmônicos entre si. Mais uma vez, a soberania de alguém de poder lutar pela sua inocência, ela foi violada. Não só a soberania, o devido processo legal. O devido processo legal, que está garantido na Constituição, né, e também os direitos humanos, foi violado por aqueles que não deveriam violar. São exemplos aqui que nós estamos dando, porque nós vamos entrar numa seara muito importante, né, sobre a soberania e a dignidade. E a dignidade humana, né? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. Nós vimos o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Eu gostaria que vocês compartilhassem, porque eu vou dizer uma coisa muito importante e eu vou querer contar com o apoio de todos vocês aqui, que estão aqui na nossa transmissão. Eu vou fazer alguns questionamentos aqui e vou passar um vídeo depois aqui para vocês. O Rio Grande do Sul, ele passou por uma tormenta, por uma catástrofe sem precedentes, né, na história. A mais parecida aconteceu quase 100 anos atrás, em 1940, na década de 40, e devastou 80% pelo menos do estado. Foi isso que veio na mídia. Devastou. O estado ficou todo submerso, praticamente. Cidades ou foram totalmente destruídas ou parcialmente destruídas. Né? Aí eu vou passar alguns números depois aqui para vocês, depois desse vídeo aqui. Mas é importante que nós saibamos desse contexto. Né? Que nós saibamos desse contexto. Tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul era possível prever? Porque aconteceu ano passado, desde setembro, inclusive teve uma chuva intensa no Rio Grande do Sul e teve o Comando Taguari que estava lá no Rio Grande do Sul, certo? Aí eu pergunto para vocês, né? Qual que era o papel e responsabilidade e atribuição desse comando? É uma pergunta que nós estamos fazendo aqui.
Se era para poder, né, ajudar ali na contenção, né, e eu tenho certeza, e na reconstrução, eu tenho certeza que nós sabemos, né, que uma das maiores instituições de ensino, ou as maiores, estão lá dentro das três forças, né? O ITA, né, que é uma delas, a Escola de Engenharia Naval, né, e também a do Exército. Os maiores profissionais, inclusive os melhores atletas, estão lá. Né? O Exército constrói estradas, o Exército constrói aeroportos, o Exército constrói pontes. Então, temos muitos especialistas lá no Exército. Nós temos. Aí eu pergunto para você, houve um relatório, um estudo de previsibilidade do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Né, de um estudo, qual foi a causa daquela precipitação naquele período e se isso poderia repetir-se numa intensidade maior e qual seria o período previsto dado as análises, né, climáticas, meteorológicas, geológicas, né, análises físicas, análises químicas, análises de campo magnético da Terra, do campo magnético aqui do nosso país. Foi previsto nesse relatório este evento que aconteceu esse ano? Uma pergunta que eu faço porque dá a entender que foi. Porque quando o governo destina 500 milhões, né, cerca de 500 milhões e apenas um terço foi empregado, segundo a própria mídia disse, né, porque eu acredito na instituição, as Forças Armadas, né, quem aqui me conhece sabe disso, né, e eu tenho certeza aqui, quase que absoluta, para não dizer absoluta, né, queira eu estar errado, não quero estar errado, que isso não tenha sido feito, né, um relatório de previsibilidade dizendo, gente, é preciso fazer algo rápido porque se houver e há a possibilidade de uma forte chuva, de uma forte precipitação e do jeito que o solo está afetado, do jeito que os rios estão assoreados e as barragens estão em níveis, né, além da metade, o Estado não vai aguentar. São hipóteses que eu estou dando aqui, né? Não vai aguentar. Vai inundar tudo. Pode ter aumentos expressíveis nas precipitações, nos níveis das barragens, isso pode acontecer. Aí eu pergunto para você, foi feito esse estudo? Foi feita essa análise de previsibilidade? Tá. Se foi, isso foi escalado? Se foi escalado, para quem foi escalado para tomar as providências e tomar as decisões? E quem não tomou as decisões? Porque se é pra gente não acreditar em previsões do tempo, pelo amor de Deus, então não vamos dar bola porque eles dizem não, né? Mas é disso que a gente vai discutir agora. Porque o povo hoje está sofrendo por conta disso. Não foi dado ênfase necessária, dado a catástrofe. E nós vimos que a mídia só estava dando bola pro show da Madonna. Falava-se da Madonna o dia todo, mas não falava-se das chuvas no Rio Grande do Sul. Do estado inteiro. Não era uma cidade ou duas, não. O estado inteiro. Né? Cadê os repórteres para ir lá e falar, gente, eu tô aqui perto da barragem, caramba, ela tá enchendo aqui, ó, foto. Meu Deus do céu, deu uma parada de chover agora, aí tem que fazer alguma coisa. A foto no meio de abril ali, que tava pegando fogo, não, tava molhando tudo, né? Março, abril, né? Tá chovendo desde fevereiro. Cadê o ministro William Bonner? Ô ministro, depois a gente vai falar de mais assunto aqui, né? Mas vamos passar, eu quero passar um vídeo para vocês. Eu gostaria que vocês vissem, eu gostaria que nós continuássemos essa campanha para que nós possamos entender de fato o que aconteceu e se houve negligências, as negligências elas devem ser apuradas e, né, se responsáveis identificados, devemos punir, né? Tem que ser punidos, né? Desculpa estar travando um pouquinho, né? A gente está tentando aqui fazer nós estamos tentando fazer o nosso melhor, né? Vamos lá, produção, coloca na tela pra gente aqui. E espero que vocês vejam esse vídeo aqui, até o final. Queridos patriotas, aqui que vos fala é Denis Piatto, do canal Onça Brasil, lá do YouTube e também do Telegram. Eu gostaria de contar com o apoio de vocês, sim, para que nós possamos juntos fazer uma grande mobilização e massiva diante a questionamentos que nós iremos fazer perante ao que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Sim, a essa grande catástrofe que assolou o nosso Brasil e os nossos compatriotas queridos gaúchos. Algumas questões nós gostaríamos de receber as respostas e gostaríamos que vocês comentassem bastante, retuitassem mantendo as hashtags, tá bom? Façam menção quando você for comentar e quando você for repostar, mantenham a hashtag e faça o seu comentário, tá bom? Vamos fazer com que esse vídeo rode o Brasil, nós iremos fazer uma série de vídeos aqui. Então vem com o seu locutor do Denis Piatto lá do Onça Brasil, vamos lá. Eu gostaria, né, de enfatizar, né, e também nós gostaríamos de levantar aqui quais foram as possíveis negligências e quem foram os autores, se houve, diante as chuvas devastadoras do Rio Grande do Sul. Não deixe de assistir esse vídeo até o final, por favor. Eu quero destacar aqui uma publicação do IMET do dia 23 de abril, no qual esse Instituto de Meteorologia, ele publicou um alerta muito importante, prevendo as fortes chuvas, né, as precipitações que viriam e poderiam ultrapassar os padrões históricos, né,
Eles preveram até 200 milímetros de chuvas em certas áreas. E uma marca comparável às maiores chuvas registradas desde a década de 40, né? E é importante que nós também enfatizemos essa gravidade dessa situação. Em 25 de abril, isso tá aí, ó. A Metsul, ela reforçou o alerta, comparando as iminentes situação às chuvas mais severas em mais de 80 anos. Eles avisaram sobre a possibilidade de chuvas contínuas com potencial para causar enchentes catastróficas. Foi avisado, porque ninguém fez nada. É uma indignação, né, com a falta de ação. Com alertas tão claros e antecipados, porque nossas autoridades falharam em agir, ponto de interrogação. Os dados estavam lá, gritando por atenção. É evidente. E ainda assim, poucas medidas preventivas foram observadas até então, né? O resultado, o ponto de interrogação, o resultado: desastre, cidades inteiras submersas, famílias desalojadas, vidas interrompidas, né? A possibilidade do desastre, ele torna a inação ainda mais revoltante. Este é um claro exemplo de falta e falha em proteger as cidades, né, do nosso país, sobretudo lá do Rio Grande do Sul, né? Eu gostaria de apontar para vocês aqui, é hora de exigir mais de nossos líderes. A meteorologia, ela avança, mas, né, de que adianta sem ação correspondente? Ponto de interrogação, né? Inscreva-se aqui, né, na página do Denis Piatto, né, aqui do X, também lá no nosso canal no YouTube. Assista até o final, você que ficou até aqui. Não se esqueça de compartilhar, é muito importante. Nós iremos levantar mais algumas questões aqui, como no Twitter, são vídeos curtos, 140 segundos. Vamos que vamos, né? Ninguém larga a mão de ninguém e contamos com a ajuda de todos vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Vou comentar com vocês aí. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Por que as autoridades elas não estavam atentas aos institutos de meteorologia, né? Também os institutos oficiais ali do governo gaúcho. Eles não estavam atentos a isso? Por que eles não estavam atentos a isso? Quem que deveria fazer, né, esse controle? E por que não o fez? Sabendo-se que estava chovendo desde de fevereiro desse ano, né? As precipitações só aumentando. Por que não foi feito nenhum plano de ação para pelo menos desassorear os rios, né? Um plano, uma força-tarefa com uma mobilização gigantesca do Brasil como um todo. Por que não foi feito? Por que nada foi feito? Se até os meteorologistas ali, eles já sabiam, eles estavam gritando, na verdade eles gritaram 2 vezes ali. E eles mesmos lá, na página deles, disseram que teria deslizamentos, teria pessoas que perderiam sua vida. O risco era fatal. Né? O risco era fatal. O risco era fatal. E nós devemos aqui deixar isso às claras, né? Porque é importante, né, que com as informações elas cheguem, para que de fato nós saibamos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Por que isso aconteceu, e também entender o que está acontecendo lá agora. Né? Tentar entender por que foi feito esse ministério, né? Para mim é uma intervenção, eu acredito, eu estou pensando que seja uma intervenção velada. Quando você cria um ministério, você está tirando para cuidar da reconstrução do Rio Grande do Sul, você está praticamente ratificando que perdeu a soberania, que o governador também lá não está dando conta. Por que não foi instituída, né? Por que não foi pedido uma GLO no Rio Grande do Sul? Por quê? Né? Aí eu pergunto para vocês, a dignidade humana ela está sendo garantida lá no Rio Grande do Sul? Porque se não foi previsto, se foi ou foi ignorado, porque, né, tá ali para todo mundo ver, todo mundo acompanha ali os institutos de meteorologia. Inclusive, os institutos eles têm acesso a satélites, né? Eles estão lá para apoiar também o governo. O governo também puxa informações, ou não puxa, né? Para prever catástrofe. Quanto que o governo desprendeu de dinheiro para poder, né, mitigar essa catástrofe, né? Para que não acontecesse essa catástrofe ou que os efeitos dela fossem atenuados, né? São questionamentos que nós temos que fazer aqui, gente. Parece chato, mas nós temos que fazer. Por que esse governo ele está... eu vou depois dizer o que o governo está acontecendo, mas eu vou entrar num assunto aqui que é importante, né? É importante que nós saibamos aqui. Eu vou trazer uns dados aqui para vocês, não vou colocar na tela, mas vou trazer uns dados aqui que nós fizemos um estudo lá, né? Os ansarianos, Pentágono. E o Rio Grande do Sul ele tem uma densidade demográfica de 11 milhões de habitantes. Ele é o 5º estado mais populoso do Brasil, né? E tem uma influência significativa no PIB. O Rio Grande do Sul, ele tem uma população de 0 a 5 mil pessoas, de mais ou menos 40% da população, né? Aí algumas cidades ali, mais 20%, tá mais ou menos ali em torno de 50 mil, e apenas uma cidade, né? Nós temos grandes cidades estruturadas como Canoas, né? Pelotas, Caxias, né? E uma cidade apenas passa de 1 milhão de habitantes, que é Porto Alegre, tem 1,5 milhão de habitantes, né? Aí eu falo pra vocês, estão divulgando aí que o número de pessoas que se foram é 369, 362, né? Até a última vez que eu vi. Aí eu vou falar pra vocês assim, olha, vamos pegar os números aí.
eles deram o número que 80% dos municípios foram impactados, né? Severamente ou parcialmente. No total dá 492 municípios, daria 420 impactados. 420 municípios impactados. Nós vimos que uma cidade como Canoas, que é estruturada, né, tem recursos, foi parcialmente destruída ali, né? Inundada Canoas. Nós vimos o que aconteceu em Canoas. Todo mundo viu. Aí eu digo pra você, 300 mortos, 360 pessoas que perderam sua vida. Vamos tratar com números aqui. Com números a gente tem uma outra percepção, tá, gente? A gente sabe que morreu muita gente, vida não tem valor, é inestimável, né? Mas vamos fazer uma conta aqui, por cima. É importante que nós façamos isso, porque eu vou dividir primeiro pela quantidade de municípios, porque muitos falam que todo o estado foi afetado, certo? E depois a gente vai fazer essa conta aí por estados. Deixa eu só pegar se a produção consegue pegar a calculadora aqui pra mim. A gente vai fazer o cálculo aqui, ó. São 362 pessoas que se foram, dividido por... Vou pegar 420 municípios, né? 420. Dá 0,86 pessoas por município. Né? Dá 0,86 pessoas por município. Aí eu falo pra você, não parece um dilúvio? Só isso? Que milagre! Como Deus é maravilhoso! Como Deus é maravilhoso! Né? São números aqui, tô dando números aqui pra vocês, né? Nossa, como Deus é maravilhoso! Né? Deus é muito maravilhoso, nós sabemos que Deus é maravilhoso, né? Nós sabemos disso, mas só isso, menos de uma pessoa por município, né? Menos de uma pessoa por município, sabemos que muitos municípios ali tinham uma certa dificuldade, né? Tiveram dificuldades ali para poder, para que pudesse, né? Vencer, né? Vencer ali essas chuvas, né? Vencer de fato essas chuvas, né? Então, é importante que a gente saiba isso, tenha esse conhecimento, né? Porque esses números aí são números que quando você pega para dar uma olhada, né? Você fala, nossa... Né? Eu vou pegar os números da semana passada aqui para vocês, eu vou trazer alguns números aqui para a gente fazer uma conta de padaria, né? Uma conta básica aqui, né? Voltando aos números aqui que a gente vai, vou detalhar aqui para vocês, foi uma pesquisa que eu fiz, né? Uma pesquisa que eu fiz aqui, e é importante que a gente traga aqui para vocês, que é importante, nós devemos conhecer, né? O Rio Grande do Sul, ele é o estado mais, ele é o quinto estado mais populoso do país, né? Segundo o IBGE, o censo de 2022, né? O IBGE, a gente sabe o que está agora, né? Né? Ele é muito maduro, né? E tem uma urbanização e envelhecimento populacional característicos e comuns, né? Em muitas partes do Brasil, né? Aí a gente vai pegar os números oficiais da semana, a gente já pegou os números aqui, mas vamos pegar aqui, segundo os números oficiais da semana passada, 134 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas, né? E cerca de 844 mil pessoas em 341 municípios foram afetadas de alguma maneira, né? Com danos significativos à infraestrutura, né? Então, 484 mil pessoas, né, em 341 municípios, né? Então a gente pega aquela conta lá, né? A gente pega aquela conta para a gente fazer aqui. Eu vou pegar 844 mil pessoas, dividir por 341. Olha, 2,47 pessoas, 2,5 pessoas por município foi afetado. Caramba, como que aquelas pessoas que moram em município pequeno, elas conseguiram sair, né? A gente sabe que tem cidade que tem uma entrada, uma saída, trânsito, pessoa que foi tentar sair de carro. Ouvimos relatos que estão dizendo que durante a madrugada o negócio começou a encher. Estranho, não acha? Não é muito estranho isso daí? É muito estranho. Aí, as inundações elas causaram, né, interrupções substanciais nos serviços essenciais. Cerca, na época, 261 mil pontos de eletricidades que estavam sem, e também mais 854 mil pontos sem fornecimento de água, né? Estima-se que o prejuízo econômico naquela ocasião, na pecuária, na agricultura, já estava em torno de quase 3 bilhões de reais, né? Que daria quase 570 milhões de dólares, né? Aí a gente pega e vê aquela classificação demográfica que eu vou dar mais exatamente para vocês aqui. De 0 a 5 mil habitantes, aproximadamente 40% dos municípios, né, se adequam nesta faixa, incluindo várias e pequenas comunidades rurais. Né? 5 mil a 10 mil habitantes, cerca de 30% dos municípios se enquadram nesta faixa. Esses incluem várias cidades menores com infraestruturas limitadas. Imagina de 0 a 5 mil, que é 40% da população do Rio Grande do Sul. De 10 a 50 mil habitantes, aproximadamente 20% dos municípios, né, são típicos de cidade de médio porte, com serviços mais desenvolvidos, 20% apenas. 50% a 100
de 50 mil, desculpa, a 100 mil habitantes, menos de 10% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul estão nessa categoria, que inclui cidades com serviços mais completos e alguns, né, em algumas indústrias, né? De 100 mil a 500 mil habitantes, uma pequena parcela de números de municípios como Pelotas, Caxias do Sul, né, que são centros regionais importantes lá no Rio Grande do Sul, né? Uma pequena parcela. De 500 mil, meio milhão a 1 milhão de habitantes, muitíssimo raros, né? Aqui geralmente em cidades grandes como Canoas. Canoas nós vimos o que aconteceu com Canoas, não foi? O pessoal desesperado para buscar pessoas em Canoas. A gente viu lá, pessoas dizendo que estava amarrando pelas pernas, a gente sabe o quê. Né? Como que estava lá em Canoas. Aí, acima de 1 milhão de habitantes, Porto Alegre é o único município nesta categoria, sendo a capital do estado o principal centro econômico e cultural, né? Aí vamos falar de impactos de inundações aqui, do estudo que nós fizemos, por faixa populacional. Espero que vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, né? Pretendo deixá-lo aí no X, né? Compartilhe, é importante que a gente não deixe com que isso se apague, né? Não devemos mais ter memórias curtas, né? Não devemos mais ter memória curta, né? Tá gostando? Compartilha, siga o Denis Piato, é muito importante, né? A gente estar aqui mais vezes em Spaces, né? Para poder falar desse assunto aqui também, né? Quem não conhece o canal Onça Brasil Oficial lá no YouTube, inscreva-se lá no canal Onça Brasil Oficial, tá? No YouTube, você coloca @OncaBrasil, você já acha o Onça Brasil lá no YouTube, né? Pode estar dando uma travadinha, mas o importante é o áudio que eu estou dizendo aqui para vocês, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Vamos lá. Municípios pequenos, né, com menos de 10 mil habitantes, que nós vimos que dá 70% da população do Rio Grande, né? Frequentemente mais vulneráveis devido à infraestrutura menos desenvolvidas. Muitos destes municípios enfrentaram evacuações e perdas significativas em habitações e agricultura local. Né? Aí eu pergunto, caramba, como que esses municípios foram evacuados ali, pessoas foram para casa de parente em outras cidades? A gente viu que Lajeado, Estrela, Mussum, bairros também como Matias Velho, várias cidades aí, né? Farroupilha. Municípios médios, né? De 10 mil a 100 mil habitantes. Impacto variável, dependendo da proximidade com rios e áreas de riscos de inundações ininterruptas em serviços e comércios são comuns, além de danos a escolas e hospitais, né? Várias escolas tiveram problemas ali, inclusive as que não tiveram estavam sendo usadas ou ainda estão sendo usadas como abrigos temporários, né? E nós vamos falar depois disso aqui, a gente vai discutir sobre a soberania de lá, do que está acontecendo lá. Grandes cidades, né? Mais de 100 mil habitantes, apesar de melhor preparadas para desastres, né? Enfrentam desafios significativos devido ao volume de população afetada, né? Problemas incluem como deslocamento de pessoas, danos a infraestruturas críticas e interrupções prolongadas nos serviços básicos. Se isso aconteceu em grandes cidades, imagina em pequenas, né? O estado do Rio Grande do Sul ele possui uma diversidade de contextos urbanos e rurais, o que influencia na capacidade da resposta a desastres e a recuperação de áreas afetadas, para que nós possamos levar isso em consideração aí, né? A grande cidade, a maioria das cidades próximas aos rios, lá no Rio Grande do Sul, foi severamente afetado pelas enchentes, né? Como cidades no Vale Taguari, como Lajeado, Estrela, Mussum, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, né? Ficaram temporariamente inacessíveis. Como é que as pessoas escaparam de lá? Devido aos impactos nas inundações. Em Porto Alegre, o Lago Guaíba atingiu um nível histórico de 5,31 metros, superando, na verdade, o recorde anterior causado pelas inundações intensas na cidade, né? Lá na década de 40, né? Outras áreas também enfrentaram situações críticas, como a cidade de Eldorado do Sul, que foi completamente inundada, né? As enchentes elas foram tão severas que, além de danos imediatos, houve interrupções de serviços essenciais, como eletricidade e água, afetando milhões de pessoas em todo o estado. Mais de 440 municípios relataram problemas relacionados às enchentes, impactando aproximadamente 1,9 milhões de pessoas. A situação exigiu uma resposta massiva e resgate e apoio, com muitas famílias deslocadas buscando refúgios em abrigos temporários, né? Então, nós precisamos que a verdade de fato, né, ela venha à tona, né? Ela precisa vir, tudo precisa vir à tona, né, para que de fato nós possamos entender a real dimensão do que aconteceu, né? Nós precisamos entender de fato a real dimensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí, agora nós vamos discutir. Nós estávamos falando de Constituição, nós estávamos falando de soberania, certo? Legal. Lá na Constituição ela fala, né? A República Federativa do Brasil, formada pela União, indissolúvel dos estados e municípios, e o Distrito Federal constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. A soberania das pessoas estão sendo respeitadas, elas podem voltar para seus lares, elas podem já tentar reconstruir os seus lares, o governo está dando respaldo para que as pessoas não tenham a sua soberania violada.
A cidadania está sendo respeitada? A cidadania está sendo respeitada? Está sendo contabilizado exatamente o prejuízo humano? Desaparecidos? As famílias estão tendo respaldos em relação aos desaparecidos? Em relação àquelas pessoas que se foram? Na certidão de falecimento está sendo colocado a causa-morte própria para o evento das pessoas que se foram? Isso aí está na dignidade da pessoa humana. Porque quem morre tem o direito digno de ser entregue à família para ter um sepultamento digno. As pessoas que estão nos abrigos, nós sabemos, né, que muitas pessoas ajudaram. Nós sabemos que muitas pessoas, muitos voluntários, inclusive de outros estados, também ajudaram. Quem que está garantindo a dignidade dessas pessoas? Eles estão tendo um local adequado para dormir, confortável, né? Um local aconchegante para dormir, uma refeição adequada para poder consumir. Estão tendo atendimentos psicológicos. Estão tendo amparo financeiro do governo. Isso precisa ser observado, né? Outro aqui. Os valores sociais, é o quarto ponto aqui antes de começar a Constituição. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Como é que está acontecendo com as pessoas que perderam, não estão podendo trabalhar e as empresas que foram afetadas aí? Como é que os recursos financeiros dessas pessoas e o direito ao trabalho está sendo garantido? Nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul está sob estado de calamidade pública, foi decretado isso. Mas o que está sendo feito, né, paulatinamente, para dar uma resposta rápida ao povo do Rio Grande do Sul? Não é verdade? O pluralismo político. No final de maio, né? Acho que foi no dia 2, se eu me recordo. Foi no final de semana, logo depois que aconteceu o rompimento, né? Foram lá. Um molusco que chegou lá falando assim, ó. Ah, companheiro, eu sou Inter e sou Grêmio. O pessoal tá lá precisando ser resgatado ainda. Tem gente que provavelmente estava sendo afogada lá. E o cara chega, ah, companheiro, eu sou Inter e sou Grêmio. Dando risada. Aí faz uma reunião lá entre ele, né? Uma coletiva de 2 horas mais ou menos. Tava o presidente da República, né? Tava o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente interino ali da Suprema Corte, né? E também do TCU. O que esses caras estavam fazendo? O que eles tinham para contribuir ali tecnicamente? Aí me vai o governador lá do Rio Grande do Sul e também o comandante, né? Do Sul, do Exército do Sul. Vai lá e fala em plano Marshall. Gente, tinha gente se afogando, aguardando resgate, e me vem um cara falar de plano Marshall. Você tá de sacanagem com a minha cara, meu filho. O plano vamos estancar a ferida. Vamos recuperar todo mundo. Vamos colocar todos os esforços para tirar todo mundo de áreas de risco. Para colocar em locais dignos. Cobrar do governo federal. Não, ficam lá dando risadinha. Apresenta nome de ministro e fica dando risada. Ah, mas esse companheiro aqui, não sei o quê. De boa, eu conheço ele desde sei lá quando. Pelo amor de Deus, né? E de boné? Por que de boné, meu filho? É uma falta de respeito você usar boné, você tinha que estar de luto ali. Se tivesse um pingo de respeito, você tinha decretado luto oficial. Você tinha que ter decretado. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro tinha decretado luto de 3 dias. O presidente Bolsonaro tinha que desarriado a bandeira e decretado luto de 3 dias. E agora você vai me viajar pra Suíça, ô bonitão? Faz todo aquele teatro essa semana, né? Lá no Rio Grande do Sul, com fotófito. Vai lá, pega aquela pedra lá pra eu tirar foto. Tirou com 8K a foto, né? A gente deu zoom. Eu não enxergo direito, mas dei zoom do zoom. Mas a produção falou assim, dá pra ver até os poros da pele. Olha, legal, mas quando você tá com a pele lisinha, ali a pele tava meio, né, com cheio de poro. Né? Estranho, né? É muito estranho, tá sempre com a barba, né? Não tem muito tempo, né? Eu nem todo dia eu consigo fazer a barba, às vezes sim, dia não, né? Nunca tá com barba pra fazer, né? Acontece, tá com os mesmos pelos no mesmo lugar. É estranho, né, filho? E nós temos que ver esses pontos, a soberania do Rio Grande do Sul. Nós não podemos deixar passar batido o que ocasionou isso no Rio Grande do Sul. E se de fato realmente esses números são números oficiais, eles precisam ser recalibrados, ponto de interrogação, ainda estão sendo recalibrados, ou de fato nós passamos por um milagre lá no Rio Grande do Sul? É uma pergunta que eu estou fazendo. Aconteceu um milagre lá no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo um milagre, porque, meu Deus, né? Nós vimos o que aconteceu lá com aquela enxurrada que deu, com uma barragem só que abriu lá em Minas Gerais, né? Arrebentou com Minas, arrebentou com o estado do Espírito Santo, né? Até o próprio o exército de Israel veio nos ajudar aqui a encontrar os nossos, né, as pessoas que se foram. Fizeram um trabalho aqui para poder localizar as pessoas que se foram. Né? Então, gente, é importante que nós não deixamos. Você que segue o Denis Piatto, você que está aqui, né? Compartilha aquele post que está no meu perfil, né, fixado. É importante que nós estejamos unidos aqui, né? É importante que nós estejamos unidos em que pese tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Não devemos deixar passar batido, não, né? Eu gostaria de
Agradecer a todos que chegaram até aqui, né? É importante que nós façamos sim as perguntas. E outra coisa, nós falamos da dignidade. Onde estão sendo armazenados os recursos que estão chegando lá para o Rio Grande do Sul? E se de fato esses recursos eles estão sendo imediatamente despachados para onde está precisando? Nós devemos monitorar isso, sobretudo quem está aí no Rio Grande do Sul para trazer essa informação para a gente. Uma outra coisa muito importante, nós recebemos um avião da Azul, né, que veio lá dos Estados Unidos, depois tinha um outro para vir também, em lá de Lisboa. Aí o que foi dito aqui? Foi dito, né? Olha, não dá para desprender uma aeronave não, porque tudo está sendo empregado lá no Rio Grande do Sul. É sério. Aí você vê a aeronave da FAB levando o ministro Bonner para lá. Aí nós vemos o ministro da Economia e Fazenda passeando só ele e a sua esposa com o jatinho da FAB, sendo que ele podia estar trabalhando, ou sei lá, fazendo o que ele esteja fazendo em jato comercial. Pode até voar, vai, a gente deixa em classe executiva, tá? Mas deixa o avião da FAB ser usado para transporte de órgão, para remoção de pessoas que estejam com comorbidade, para uma outra infraestrutura, né? Para resgatar as pessoas. Eu pergunto para vocês. Vou dizer isso aqui, acho que eu não... Vou dizer uma coisa muito importante aqui. Quando começou, teve o decreto de calamidade pública, logo depois que o dilúvio veio, demorou o quê? Bastante para poder decretar o estado de calamidade pública, né? Aí me vê o comandante lá, aí fala assim, olha, tô com 2 aeronaves aqui, só que não tem teto. Como é que um comandante, ele se expõe a isso para dizer? O que mandou dizer isso aí? Será que ele queria dizer isso aí? Como é que ele me fala que aeronaves que são projetadas para situações extremas de guerra não estariam preparadas para poder resgatar as pessoas? Sei que houve uma ordem para liberar vários comandados ali, né? Para poder ajudar suas famílias, né? A gente sabe, né? Tinha gente, né, que parecia muito bem preparadas no meio dos civis, né? Sabe disso, né? A gente sabe disso, né? Mas é um questionamento que eu faço aí, né? É que eu deixo aí para vocês, para que a gente possa mitigar isso e não deixar com que isso prospere, né? A gente tem que questionar mesmo, gente. Nós temos que questionar, é importante que nós questionemos. Você que está aqui, compartilhe essa live, essa transmissão, é muito importante, né? Quem quiser seguir o Denis Piatto, siga, né? Eu sou do Onça Brasil, represento o Onça Brasil aqui, para trazer para vocês aqui um pouquinho de questionamentos, né? A gente tem que questionar sim, perguntar não ofende não, né? E não é crime perguntar não, né? Nós precisamos dessas informações aí, né? Faça um censo ali, faça uma base de dados lá nos abrigos, né? Quem recebeu quem, onde está o familiar, você conseguiu contato com todas as pessoas da sua vila, né? Temos que ficar vigilantes. A soberania está em jogo. Sabemos o que está por vir lá de Teia do Norte. Lá de Teia do Norte, do Congresso de Teia do Norte, do Parlamento de Teia do Norte. O homem dos foguetes. O homem dos foguetes mandou coisa lá pro Parlamento. Já tem coisa acontecendo lá no Parlamento. Foi um sonho que eu tive. Foi um contato com o Zaru, ele que me contou. O guerreiro intergaláctico do multiverso. Pra quem não conhece, vai lá no Onça Brasil, lá no YouTube, e tem uma playlist lá dele. Lá ele conta algumas coisas pra você. Inclusive, ele pitonizou algumas coisas ali, né? Gente, por favor, não vamos deixar com que esse caso do Rio Grande do Sul ele se perca. Porque nós conseguimos, né, estreitar os nossos laços como patriotas, e isso vai ser fundamental daqui por diante para que nós possamos resgatar o Rio Grande do Sul, não só apenas o Rio Grande do Sul, né, fortalecer os nossos irmãos, bem como estreitar os nossos laços para que nós tenhamos um nosso local de fala na sociedade, né? É importante isso, mais do que nunca, né? Que nós patriotas estejamos cada vez mais unidos e que nós elevemos cada vez mais essa temperatura, tá bom? Nós devemos elevar cada vez mais essa temperatura, porque todo poder emana do povo, não é do cabeça de vácuo da corte da marola. Todo poder ele emana do povo. Tá lá. Vou ler de novo aqui, ó, pra quem não viu, né? Todo poder emana do povo, parágrafo 1º da Constituição, e único, vírgula, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, vírgula, nos termos dessa Constituição, né? Tá claro aqui, né? Tá claro aqui. Não foi o povo pelo povo lá no Rio Grande do Sul? É isso que os caras estão com o bumbum piscando. Eles estão com o bumbum piscando, porque o povo tá fazendo ponte, o povo tá desobstruindo rua, o povo tá ajudando a limpar onde tem que limpar, o povo tá se ajudando, o povo tá salvando vida, o povo tá pegando bote que nunca usou bote, foi lá, pegou, ajudou as pessoas, salvando vida. Fazendo o que o Estado deveria fazer, o povo deu a resposta. O Estado tá lá, devagar, foi lá fazer vídeo, teve tempo pra filmar. Meu filho, vai lá, vai mandar liberar verba pra já arrumar de imediato o Rio Grande do Sul, pra resolver a vida das famílias ali, meu querido. Companheiro, vai lá, dê um pouco de empatia pro povo do Rio Grande do Sul, não vá pra Suíça não, vai gastar dinheiro de novo lá do povo. Tá de sacanagem com a minha cara, né, meu querido? Né? Gostaria de agradecer as pessoas que estiveram até aqui, não se esqueça de compartilhar aqui a nossa live, a nossa transmissão, né? E também eu gostaria muito, que vocês, as 93 pessoas que estão aqui, fossem lá no meu perfil, e retuitasse, desse um RT
na publicação que está fixada ali, com esse vídeo que eu pus, que eu coloquei aqui para vocês, mas comentando, né, fazendo menção ali que a verdade precisa aparecer, né, quem se houve negligência, né, no Rio Grande do Sul, e mantenham as hashtags, né, façam isso. Marquem parlamentares do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, né, os deputados que têm muita relevância, que é o Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Maurício Marcon, né, que também é de lá, Bia Kicis, Carol de Tone, Eduardo Bolsonaro, marquem vários, né, influenciadores também, né, marquem ali. Além do compartilhamento, quando você clica em compartilhar ali e vai para outra rede social, você consegue mandar o link, né, dessa postagem em grupo de Telegram, em grupo de WhatsApp, né, em outras redes sociais aí, tá bom? Então aí que um assunto, o Rio Grande do Sul tem que sempre estar em alta aqui no nosso Twitter, né? O assunto inclusive o arrozão aí, né? Eu fiz uma live sobre arrozão hoje lá no YouTube. Dá uma olhada lá, vai lá no YouTube, dá uma olhada da live que a gente fez sobre o arrozão. O arroz tio ladrão. O arroz tio ladrão, tio ladrão, viu? Como é que o cara consegue, viu? Tinha um patrimônio de 80 pau por mês ali, o capital, e na outra semana vai pra 5 milhões. Ah, meu Deus do céu, pô, os caras são cara de pau, meu Deus. Vou começar o cara de pau. Não foi um só, não. Tinha sorveteria, tinha loja de queijo, tinha locadora de não sei o quê. Aí você vai ver. Aí os caras que ganharam os lotes não competiram entre si. É muita coincidência. Se não for cara de pau. Mas se não for cara de pau, é coincidência, né? É obra do destino. É obra do destino, tá bom? Eu gostaria de deixar um beijo pra cada um de vocês. Não se esqueça aí de compartilhar essa publicação e comentar essa publicação que está fixada no perfil do Denis Piatto do Onça Brasil, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e estamos juntos, né? E até a nossa próxima transmissão